Hoje o episódio é sobre poder, mas principalmente sobre método. Quem decide o futuro da cidade? Um conselho colegiado criado por lei ou uma única assinatura sem qualquer fundamentação técnica? Está no ar mais um episódio do Olha Lá, hein? Um podcast que fala sobre transparência, cidadania e principalmente sobre os bastidores das decisões que moldam o futuro da nossa cidade. Meu nome é Camila Palermo. E eu sou Daniel Brum. Stay tuned! Olha lá, Olha lá, olha hein? lá, olha lá, hein? Olha lá, hein? E hoje nós vamos discutir sobre um caso concreto. Vamos falar aqui da Resolução 02 de 2025 do Concidade. Quando o Conselho delibera, o prefeito ele pode simplesmente responder não acolho? Isso seria uma decisão legítima, uma escolha política ou um problema jurídico? Vem com a gente para a gente trocar essa ideia. Daniel, o Concidade ele decide suspender os licenciamentos numa área ambientalmente sensível, como por exemplo é o caso da APA de Penedo. Na sua opinião, o prefeito ele pode simplesmente responder não acolho? Porque na minha opinião, se a lei prevê a possibilidade de veto, é evidente que a resolução do Conselho ela tem uma significância, uma importância jurídica. Olha, Camila, o prefeito ele decidiu que a resolução ela não é obrigatória. Como a gente pode ver aqui, ele falou que motivadas por... Sam, coloca na tela, por favor, para a gente mostrar para o pessoal de casa do que a gente está falando. Bom, ele disse o seguinte, que por critérios de conveniência e oportunidade administrativa, ele pode acolher ou não a resolução do Conselho. Mas a gente vai dar uma olhada se realmente é assim, se é um critério, se ele escolhe, se ele acolhe ou não. Vamos dar uma olhada na criação do Concidade, na lei que criou o Concidade. Bota pra gente aí, por favor, Sam. Então, a lei ela foi criada em março de 2024, na gestão passada. Então, o Concidade ele já é da gestão passada, não é dessa gestão atual da prefeitura. Tá, mas só para destacar para o pessoal de casa que o fato disso ter sido criado, do conselho ter sido criado pelo Irineu Nogueira, que foi o antigo prefeito, não significa que a lei ela tenha perdido a sua validade, né? E não é nem o princípio da continuidade, é o valor da lei após sua publicação. Ela está vigente, então ela tem valor, ela deve ser observada, né? Não é uma escolha política. Sim, a gente tem esse problema não só na esfera municipal, mas estadual e até federal, de que existe um entendimento de que cada gestão pode mudar a realidade do jogo e não dar continuidade às políticas públicas. Mas a lei determina expressamente que o conselho, se ele é deliberativo, se ele é opinativo, seja lá o que for? A gente vai dar uma olhada aqui agora na lei. Bota aí pra gente, por favor, o artigo 1º, Sam. Então, aqui tem o primeiro e o segundo. O primeiro é da criação do Concidade e o segundo que é o importante. Vamos dar uma lida nele aqui. A gente separou para ficar mais claro o entendimento. O Conselho da Cidade de Itatiaia constitui órgão consultivo, deliberativo do poder público sobre assuntos referentes ao plano diretor, normas de parcelamento do solo, uso e ocupação, mobilidade urbana, perímetro urbano, código de obras, código de posturas e providências complementares ao desenvolvimento urbano do município. Por que a gente deu essa separada aqui? Porque quando a gente vai interpretar o texto e como ele está escrito, ele está dizendo que o Conselho da Cidade ele é consultivo nas partes que são excludentes ao que está na parte deliberativa. Então, o deliberativo é tudo que está aqui. E o que não consta expressamente passa a ser consultivo. Essa é a interpretação adequada do artigo. É importante destacar aqui, a gente vai entrar mais nessa questão mais para frente, mas que as pessoas às vezes se apegam muito nas leis, né? Então ele é deliberativo quando falar basicamente de plano diretor e as suas leis correlatas, as leis que estão relacionadas ao plano diretor. Mas nesse caso em especial, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é especialmente importante o finalzinho desse artigo, Daniel, porque ele diz assim: todas essas leis e providências complementares ao desenvolvimento urbano do município. Então, isso significa que não é só deliberativo quando se tratar de lei, ele é deliberativo também
para providências complementares ao desenvolvimento urbano do município. Mas o que a gente está analisando aqui agora é esse tal de consultivo e deliberativo. Que é importante, como estão os dois juntos, consultivo e deliberativo, fica parecendo que é o mesmo conceito, mas são conceitos distintos. E aí, como a gente não tem muito crédito na praça, né, a gente resolveu perguntar para quem tem, que é o Google IA, porque aí assim fica mais claro para todo mundo que são conceitos diferentes. Vamos lá, Sam, coloca na tela pra gente, porque como a gente não tem credibilidade mesmo, é melhor a gente ler a resposta do Google. Exato. E explicar para o pessoal. Vamos lá. A gente fez essa pergunta. O que significa dizer que um conselho municipal tem natureza consultiva e também deliberativa? Esse E também é só para reforçar que é E, Sim. é mais, Sim. não é ou, Sim. né? Significa que o órgão tem poder de tanto sugerir quanto de decidir sobre políticas públicas locais. Essa estrutura híbrida, que tem as duas naturezas, garante que o conselho não seja apenas um grupo de aconselhamento, mas um agente ativo na gestão do município. Aqui estão as diferenças práticas de cada função. Natureza consultiva. A gente poderia parar até nessa primeira frase, né? Natureza consultiva. Opinar e sugerir. Basicamente, o conselho ele se transforma num grupo de debate, um fórum de debate, que tem o propósito de auxiliar a prefeitura na tomada de decisão. Então, opina sobre determinados questões. Aqui ficaria, se o conselho fosse só consultivo, estaria bem clara a decisão do prefeito, né? Não, estaria adequada à decisão do prefeito. Eu não estou a fim de acolher essa sugestão. Entendo que não é obrigatório, ele é só opinativo, portanto, não sou obrigado a acolher, não vou acolher. Exato. Até porque não me é conveniente, porque ele também colocou isso na decisão. Então vamos ver a segunda natureza. Sam, passa para o próximo, por gentileza. Natureza deliberativa. Decidir e determinar. Nesta função, o conselho tem autoridade para tomar decisões que devem ser executadas pelo poder público. Aprova planos de ação, define a aplicação de recursos financeiros de fundos específicos e estabelece normas. As decisões têm força de lei dentro da sua competência e devem ser seguidas pela administração. Como exemplo, o Google ele trouxe o Conselho Municipal de Assistência Social, que ele aprova as contas e o planejamento do fundo municipal. A mesma coisa acontece no Conselho de Saúde. O Conselho Municipal precisa aprovar as contas. Então, por que é importante entender que tem essas duas naturezas? Porque uma não exclui a outra. E isso precisa ficar muito claro. Deliberativo não é decorativo. Porque a partir do momento que a gente admita que o conselho tem um papel decorativo, o que a gente está falando é que uma deliberação popular, com a participação popular, com a sociedade civil em peso ali participando, e mesmo quem não é membro do conselho podendo ir participar, como de fato tem acontecido, não teria nenhum valor real. A participação popular ela não é simbólica, né? Exatamente. Então, Camila, agora que a gente definiu a diferença dos conceitos de consultivo e deliberativo, a pergunta que fica é: o conselho ele é subordinado ao prefeito? Essa é uma ótima pergunta, porque foi exatamente a fundamentação que o prefeito utilizou para afastar o valor, o peso, o significado da deliberação do conselho. O conselho ele não pode ser ignorado, Daniel, só porque o prefeito acredita que ele seja subordinado. Porque subordinado, nesse caso, não tem este significado. Existem dois tipos de subordinação. E sim, o conselho é subordinado, mas no sentido administrativo, hierárquico administrativo, simplesmente de organização do próprio município. A lei que o prefeito, inclusive, fundamenta na resolução, ela é de 2010 e ela é uma reforma administrativa, mas poderia ter sido também, por exemplo, o Código de Organização do próprio município, que é simplesmente são os dispositivos que estabelecem como que funciona. Tem o prefeito, tem a chefia de gabinete, tem X secretarias, a Secretaria de Planejamento é assim, assim, assado, a de Saúde é assim, assim, assado. Então, isso é só para organizar o município. E é óbvio determinar que isso está
hierarquicamente subordinado à figura do prefeito, porque é o poder executivo e ele é o chefe do poder executivo. Mas vamos lá. A subordinação administrativa, ela é completamente diferente de uma subordinação por competência. O que significa dizer que o conselho ele não perde a sua competência só porque ele está na mesma organização, na subordinação de organização do prefeito. Ele mantém toda a sua competência. Então, as suas decisões, elas devem ser respeitadas e para elas serem afastadas, tem todo um rito, um procedimento para que isso aconteça. O que de fato acontece é que existe uma publicação, feita inclusive pelo Irineu, que determina que o conselho é subordinado à Secretaria de Planejamento. No caso concreto, o Conselho da Cidade, outros de Itatiaia, porque poderia ser de outra secretaria, em outras cidades são outras secretarias, por exemplo. Sim. Então, o Conselho da Cidade de Itatiaia é vinculado à Secretaria de Planejamento, que, por sua vez, está na estrutura do Poder Executivo, vinculada ao prefeito. Eu acho que a gente podia dar uma olhadinha no artigo 3º. O que você acha? Porque a gente esmiuça um pouquinho quais são essas competências do Conselho. Sim. Para as pessoas entenderem exatamente o que a gente está falando, que a subordinação não tem a ver com... não afasta a competência, muito pelo contrário. Está determinado em lei a sua competência. Sam, coloca na tela para gente o artigo 3º da Lei de Criação do Conselho. Acho que vem a seguir aí. Vamos lá. Ao Conselho da Cidade de Itatiaia compete. Eu vou direto ao inciso 3º, que está grifado aí em vermelho, ou rosa, claro. Compete ao Conselho discutir e deliberar sobre soluções para as omissões e contradições da legislação urbanística municipal propostas pelas comissões técnicas. Por que eu poderia ler todos os incisos, e são vários, não são só esses 3, tem outros tantos. Eu escolhi esse porque a gente está falando de um caso concreto, que é a Resolução 02. A Resolução 02 do Concidade, ela trata da APA de Penedo. E por que ela faz isso? Vamos lá. Primeiro, a própria resolução ela estabelece que natureza do conselho ela está utilizando. Opa, nessa resolução aqui, eu estou falando de forma consultiva ou eu estou falando de forma deliberativa? Sim. É o conselho que fala. Não são as pessoas que falam, não, o conselho agora está sendo consultivo. Não, o conselho agora está sendo deliberativo. E até para frisar aqui uma coisa interessante, o conselho ele é composto de 18 integrantes, metade deles ocupantes de servidores públicos, né? Então já existe uma representação muito grande até da prefeitura, de alguns secretários. Então o conselho ele é um órgão colegiado grande, que tem a sociedade civil, mas tem secretários, servidores públicos que compõem o conselho. Exatamente. E deliberativo não é decorativo, porque senão não faria o menor sentido. Quando a gente lê expressamente que é da competência do órgão, porque o conselho é um órgão, né? Ele é um órgão importantíssimo. É da competência discutir e deliberar sobre soluções para as omissões e contradições das leis municipais. A gente estabelece muito claro que as resoluções do conselho, do Concidade, estabelecendo aqui um limite que a gente está falando aqui do Concidade, não de outros conselhos, as resoluções, elas que são recomendadas com base na deliberação do conselho e não na opinião do conselho, elas integram um processo decisório sobre a política urbana do município. Isso entra na estrutura normativa do desenvolvimento urbano do município. Então, deliberar, sim, é completamente diferente de você mandar sozinho. Mas também não significa que é uma sugestão informal. Não é um grupo de bate-papo do WhatsApp. É um órgão colegiado, formado por lei. E recordando aqui, para vocês ouvintes que participaram das audiências, tem uma observação que é curiosa, né? Houve uma pressão para que saísse a resolução do Conselho e ela foi decidida, foi aprovada por representantes das secretarias também que estavam presentes. Ela foi aprovada pelo todo. Pelo todo, houve uma votação e coincidentemente ou não, o que aconteceu? A publicação
da resolução veio 4 meses depois da aprovação, com o não acolho do prefeito. Então, ela foi aprovada em agosto, setembro, não, em outubro. Outubro, no começo de outubro, e só agora ela foi publicada junto com o não acolho. Exatamente. Vamos colocar na tela, Sam, por favor, a resolução. Na primeira parte. Vamos lá, pessoal. Não, estava no certo. Aí. Resolução recomendada 02 de 2025. Então, como a gente viu, a decisão se refere exatamente a essa resolução. Aqui em cima, ela determina do que se trata isso, né? Dispõe sobre a suspensão de processos de aprovação e licenciamento de projetos de empreendimentos de impacto relevante dentro da APA de Penedo, que se encontrem em trâmite no município de Itatiaia e da outras providências. A primeira coisa que a gente precisa observar aqui, não é qualquer empreendimento, são só os de impacto relevante. Essa resolução poderia, mas não faz isso, ela não está falando da aprovação de um projeto de uma casinha, Sim. de uma padaria. Ela está falando de aprovação de projetos de impacto relevante. Dentro da área. Vamos lá. São grandes projetos, não só em tamanho, quanto em impacto. Vamos deixar mais claro aqui, exemplificando de uma forma que as pessoas vão entender, é o Buriti. A resolução veio muito por causa da pressão do Buriti. Por quê em relação ao Buriti? Porque o Buriti, ele fez um processo, né? A empresa veio, propôs um processo cheio de nulidades para um grande loteamento de 1 tonelada de lote dentro da APA de Penedo, enquanto nós não temos ainda o plano de manejo da APA, que é o regulamento, é a lei que estabelece quais são as regras ali dentro. Então, meio assim, vamos correr com isso aqui para aprovar, é a sensação que dá. Sim. Enquanto não tem regra, porque quando tiver regra vai ser um pouco mais difícil. E aí, para impedir isso, que é a aprovação de uma coisa que vai impactar muito para o município, e não é só para a APA, porque a APA, a Área de Proteção Ambiental, ela tem como objetivo proteger o município como um todo. Ela garante os recursos para o município como um todo. Então, quando você impacta a APA, é diretamente a APA, mas indiretamente, isso para ser sutil, porque para mim é diretamente, o município inteiro. Sim. Né? Então, essa resolução vai atrapalhar todo mundo, vai impedir tudo. Não, não vai. Isso é falácia. Isso é as pessoas tentando manipular a opinião popular, tirando o foco do que importa. Não é. Isso é um posto de gasolina, isso é um condomínio, um loteamento, um hotel, um resort. Exato. Dentro da APA, um autódromo. E para quem acompanha o tempo já desde a criação do conselho, né, já existe, a gente já discutiu sobre isso, já existe uma pressão sobre o plano diretor do município, sobre a regularização da APA. Então, essa resolução ela é um reflexo de uma busca incessante da representação civil da sociedade de tentar ter um regulamento que consiga botar algum limite ou criar parâmetros para grandes empreendimentos. Ela não veio, assim, o Buriti foi a gota d'água, mas já vem se discutindo sobre isso há um tempo. Bastante tempo, verdade, né? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a decisão e a resolução ali para frente. Agora a gente está com foco aqui na competência. Então, o prefeito escolheu que a resolução era consultiva. E, portanto, Sim. não é obrigatória, e, portanto, ele poderia utilizar o princípio da conveniência administrativa, logo não é conveniente para ele, posso não acolher. E aí, o que eu quero mostrar aqui com isso, Daniel, é que ali no início, como normalmente nas leis municipais, e nós seguimos essa lógica também na resolução, o Conselho ele estabelece ali, considerando a competência do Conselho da cidade para deliberar sobre o ordenamento territorial, o cumprimento do plano diretor municipal e o acompanhamento de obras e empreendimentos de impacto local. O segundo, considerando que não está grifado, demonstra exatamente isso, que isso tudo é por causa da APA de Penedo, que é uma área de proteção ambiental. Então a gente está cumprindo o quê? A lei da APA, que determina o seu objetivo, que é proteger ecossistemas locais, preservar o potencial hídrico da região, ou seja, a água de todo mundo, como por exemplo agora,
milhares de pessoas sem água. Jardim das Rosas está sem água. Vale do Reis sem água. Tudo entupido. Tudo sem chegar na caixa d'água. Enfim. Para proteger e compartilhar um desenvolvimento socioeconômico compatível com as características da preservação ambiental. Até então, vou frisar uma coisa rapidinho aqui, né? O conceito da APA não é um conceito tão restritivo quanto os parques. Ela é de uso sustentável. Ela permite propriedades privadas, ela permite edificações. Exploração econômica. Para aquelas pessoas que dizem, mas é porque é uma área de preservação, não pode nada. Não, esse tipo de conceito de área de preservação pode. Ela pode ter edificações, pode ter o uso das propriedades, mas você tem que levar em consideração o que a gente pede para que seja feito, que é o plano de manejo da APA. Vamos lá. O que eu gostaria de destacar aqui também, que eu acho muito importante? A segunda parte da resolução. Sam, avança pra gente. Fala a segunda parte só pela divisão da tela, gente, porque é um documento só. Sim. Nessa segunda tela aqui, o que a gente consegue observar? Que ela foi assinada Sim. pela Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento assinou o documento. Ela participa do processo decisório. Óbvio que aqui ela não assina em nome próprio, ela assina como presidente do conselho, porque ela é obrigada a assinar toda a sua documentação. Mas isso demonstra que 3 pontos cruciais. Lá em cima já está determinado que é uma atribuição deliberativa, já está determinado que é sobre a APA, e aí a gente faz o link com o artigo 2º que fala que em casos de omissões o Conselho pode sim deliberar sobre providências complementares, e a APA é uma omissão, porque, embora a lei seja de 2008, passados 10 anos, quase 20. 20 anos, quase 20 anos. 18 anos, vamos ser mais precisos, 18 anos, a gente não tem ainda o plano diretor da cidade adequado à existência da APA, ou seja, considerando que, olha, essa organização toda aqui vale para fora da APA, aqui dentro tem uma regra própria. E também não temos um plano de manejo. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas precisam entender que quando a gente fala de direito ambiental, a gente fala de deliberação, a gente fala de omissão, a gente tem o dever de cuidar, de proteger. E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse conceito ali na frente, que é o do princípio da precaução, porque o prefeito ele pode sim vetar, mas não simplesmente não acolher. Vetar e não acolher, são uso de palavras. Não é a mesma coisa. Vetar é um procedimento formal, ele tem que estar fundamentado, tem uma fundamentação técnica, não é uma fundamentação de oportunidade. Sim. Por exemplo, sai uma lei da Câmara Municipal, o prefeito fala, vou votar porque não é oportuno para mim, não é conveniente, não tô afim. Não, ele tem que fundamentar. É legal, é ilegal, é inconstitucional, viola uma outra lei municipal, ou então, neste caso aqui, detalhar um pouco a parte técnica. Com isso, o que a gente fecha aqui? Que o prefeito ele pode vetar, desde que ele tenha uma motivação técnica concreta. Dizer que não é obrigatória não afasta o debate. E foi o que ele fez, né? Sim. Não é obrigatório. Não vou nem discutir sobre isso, porque não é obrigatória, e como também não é conveniente, não tô afim, não quero. E não é. Então, assim, conveniência administrativa não é uma carta branca. Ela não afasta o dever de precaução. E aí a gente vai entrar um pouquinho agora no próximo bloco sobre o que é o dever e o princípio da precaução. Sim, só para frisar o que eu falei, tem ali a data da publicação, 6 de outubro de 25, e o não acolhe veio agora 29 de janeiro, né? 4 meses depois. 4 meses depois. E a gente já falou aqui em outros podcasts, mas reforçando, já está em andamento, já foi aprovado, já foi licitado, para ter um plano diretor novo, que a gestão atual parou o processo de licitação do plano diretor, e já foi contratado na gestão passada. Foi na passada? Foi, né? Para fazer na verdade, o plano de acontece? manejo. Foi feito a licitação e o contrato de uma empresa para fazer o plano de manejo. Da APA. Da APA, exatamente dessa APA. E se isso tivesse sido feito, a gente não estaria nem aqui discutindo isso, porque o Conselho não precisaria deliberar, porque não haveria omissão. Sim. Né? E esse processo foi ignorado e o prefeito resolveu começar um processo novo
que sequer foi licitado ainda. E o pior, porque nós já tínhamos um processo de licitação iniciado, então o prefeito anterior, o Irineu, já tinha... O Eduardo Guedes finalizou o contrato do plano de manejo. Sim. Aí o prefeito seguinte não deu cumprimento, não deu seguimento, porque foi aquela transição do Imbérê. Aí veio a gestão do Irineu, começou o processo do plano diretor. Aí vem a gestão do Caio, ignora o processo, ignora os dois processos, o do plano de manejo e o do plano diretor, e começa agora um processo novo, que na verdade eu nem sei dizer se ele já começou ou não, porque até agora o Conselho não recebeu o termo de referência para entender o que está sendo proposto ali. Mas isso, Dani, a gente já trouxe aqui no canal, só para falar para o pessoal, se você tem interesse sobre esse tema, dá uma buscada aqui, de repente aqui em cima, em algum canto, vai ter um acesso direto para o nosso episódio 8, que a gente falou bastante sobre a Arca de Penedo e o plano de manejo. Dá uma conferida, porque lá está bem detalhado isso tudo que a gente trouxe aqui de uma forma superficial. Daniel, eu dei uma lida na decisão e eu identifiquei aqui que o prefeito ele fundamenta que essa suspensão deliberada pelo Conselho, ela pode acarretar numa insegurança jurídica. Na sua opinião, isso é um argumento forte? De forma geral, é um argumento relevante. Porque suspender os processos pode impactar mesmo questões econômicas e procedimentos que já foram dados a entrada na prefeitura. Mas a gente tem que analisar muito caso a caso ou na questão sobre o conflito entre o interesse ambiental e o interesse econômico. Exatamente o que eu ia te perguntar. Porque nesse caso a gente está falando de uma APA. A gente está falando de princípio da precaução, que é determinado pelas normas de direito ambiental, que quando você fala de área de proteção ambiental, o que prevalece é o princípio da precaução, e não do interesse econômico, do desenvolvimento econômico, ou o interesse de grupos empresários, ou a conveniência do prefeito. A proteção ambiental, ela tem uma prioridade. Quando você coloca na balança, a gente diz que há uma hierarquia entre os princípios. E nesse caso concreto, na minha opinião, pelo que eu conheço da lei ambiental, a gente dá uma prioridade para o princípio da precaução. Significa que ele nunca pode ser afastado? Claro que não. Ele é um princípio, ele não ingessa a administração pública. Mas para ele ser afastado, precisa-se de uma decisão muito bem fundamentada tecnicamente. Porque vou te dar um exemplo concreto. O engenheiro, o bombeiro, o corpo de bombeiro vai na sua casa e fala, olha, eu vou ter que interditar a sua casa porque o seu telhado vai cair, pode matar pessoas. E aí eu falo, não, mas não me é conveniente sair de casa, porque para eu sair de casa eu vou ter um prejuízo econômico, porque eu vou ter que alugar um hotel, e isso para mim não é conveniente e financeiramente não é oportuno, porque vai me gerar um prejuízo. Sua decisão me causa um prejuízo, então não tô afim. O que é mais importante aqui? Cuidar de vidas ou você não gastar o seu dinheiro? Mal comparando, o que a lei ambiental fala é exatamente isso. No caso aqui, se eu não tenho segurança, se eu não tenho um estudo profundo, detalhado, técnico, que me possibilite afastar essa precaução, essa cautela, esse cuidado, então eu sou obrigado a ser cuidadoso. Sim. E aí, a gente fala assim, né? A gente não tem muita credibilidade, né? Porque advogado sabe o que é da vida, fazer nada, 5 anos de direito, algumas pós-graduações, 20 anos de advocacia, pra quê? Sim. Vamos ver no Google. Então bora pro Google? Bota aí pra gente, Sam. Passa pro próximo slide. Não, pode passar de novo. Pode passar. Tadã! Nada. Nada, nem Aí. nula? Pronto, chegou. Chama, garoto. Joguei lá, jogamos na IA. Sim. Define o princípio da precaução ambiental em linguagem acessível. O princípio da precaução é o famoso melhor prevenir do que remediar, levado ao nível das leis ambientais. A IA tá inteligente, cara. Em termos simples, como a Camila estava falando, se uma atividade humana ou um novo produto apresenta um risco de dano sério ou irreversível à natureza, mas a ciência ainda não tem 100% de certeza sobre as consequências,
o poder público deve agir para impedir o dano imediatamente. Agora eu vou mostrar que não é só daqui, né? Vou estender um pouco no conceito jurídico numa análise. Fazendo um paralelo, como você fez, a gente trata na questão ambiental do conceito do indúbio pro natura. Que no direito penal a gente tem indúbio pro réu, né? Então, se você tem uma dúvida sobre um crime que o réu está sendo acusado, se o Estado, se o Ministério Público, se ele não consegue comprovar, se ele não consegue trazer provas de que o réu praticou aquele crime, a gente tem o indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu. Você protege o réu até que você tenha uma prova concreta da culpa dele. Exato. A gente tem o mesmo conceito no direito ambiental, que chama indúbio pro natura, que tem tudo a ver com o princípio da precaução. Existindo dúvida, se não existe um trabalho técnico, um estudo aprofundado que consiga tirar, minimizar e provar que os riscos ambientais estão mitigados, o princípio da precaução prevalece. Vamos explicar para o pessoal o que é mitigado. Você consegue afastar, garantir que aquilo ali não vai acontecer. Então, assim, olha, na dúvida, eu vou proteger a natureza, porque a natureza é muito importante. Por quê? Porque isso aqui é uma fonte de recursos e tudo mais. O município depende disso aqui protegido para garantir a sua sobrevivência nos próximos anos, nos próximos muitos anos. Então, se você não tem um estudo técnico que garanta que desenvolver esse tipo de empreendimento de impacto significativo, não estamos falando de uma casinha, aqui no meio da APA, não vai impactar, por exemplo, o abastecimento de água da cidade, por exemplo, não vai causar inundações na cidade. E aí a gente poderia elencar aqui várias que foi uma das coisas que foi levantado no empreendimento que provocou isso. O Buriti, ele não conseguiu comprovar os recursos hídricos de onde ele ia captar água. Era um dos grandes problemas que estava ali descrito. Onde ia jogar o esgoto, enfim, outros tantos. No caso aqui, o que a gente está vendo não é que você tem que blindar a APA, não. Sim. Mas para você fazer alguma coisa ali dentro, você tem que comprovar que aquilo não vai impactar os objetivos da APA, que no caso é proteção dos recursos hídricos, o desenvolvimento sustentável, até para o próprio desenvolvimento do turismo, enfim. Quando a dúvida ambiental, prudência é responsabilidade. O princípio da precaução é ter prudência no desenvolvimento de qualquer atividade de impacto significativo dentro da APA de Penedo. Então, Camila, deixa eu ver se eu entendi. Levando em consideração a decisão da Procuradoria, existe aqui um conflito entre o interesse econômico e o interesse ambiental? Então, a questão é exatamente essa. A decisão, ela não foi da Procuradoria, a decisão ela foi do prefeito, que, de acordo com o que o prefeito diz, está fundamentado num parecer da Procuradoria. Primeiro que esse suposto parecer da Procuradoria, que eu até acredito que exista, ele não foi publicado no Diário Oficial. É uma decisão do prefeito que cita que está se fundamentando num suposto parecer da Procuradoria. A decisão é do prefeito. Dito isso, aí eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha na própria decisão para a gente... para não ficar assim, não é a gente que está falando isso, é o que está escrito na decisão. Só dá para colocar na tela? Não sei se já... A decisão inteira? Bora lá. Essa decisão, primeiro, vou resgatar aqui o que a gente já consolidou, o que a gente já disse. Ela diz aqui que a matéria foi submetida à PGM, ou seja, que a Procuradoria, que a PGM, Procuradoria Geral do Município, que ela se manifestou previamente, né? E que a PGM teria se manifestado no sentido de que as deliberações do Concidade possuem natureza propositiva, consultiva e não vinculante, inexistindo obrigatoriedade jurídica de acatamento pelo chefe do Executivo, ressalvada a necessidade de motivação da decisão administrativa. Vou fazer dois adendos aqui, né? Na verdade, dois destaques. Primeiro, que é o que a gente falou aqui. O prefeito diz que a Procuradoria disse que o Conselho não é deliberativo. Sim. O prefeito diz que a Procuradoria disse que o Conselho é só propositivo, consultivo e não vinculante. Ou seja,
não é Deliberativo. deliberativo. Mas a lei, nós vimos aqui o texto da lei, né, que a Camila acha, o Daniel acha, escreve expressamente que o conselho é deliberativo. Então eu já não sei se o erro está na decisão do prefeito, que fala que é basicamente o prefeito falar, olha, o advogado do município não sabe ler a lei. Sim. Então, assim, Ele ignorou o conceito e deliberativo. como eu sei que o procurador, né, eu respeito muito, eu sei que ele sabe ler, eu fico na dúvida. A Procuradoria teve, de fato, essa interpretação. Ok, é possível, não estou afastando a possibilidade, mas não é provável, porque seria uma péssima interpretação jurídica, inclusive difícil de sustentar, porque está explícito na lei. Até pra gente Ou não... o prefeito interpretou isso do que ele leu do parecer da Procuradoria. Exato, a gente tem que deixar claro para não cometer nenhum... não extrapolar que o que está publicado aqui é em cima de um documento, que é o parecer, só que a gente não tem acesso ao parecer. Exatamente. Ele só disse que ele se fundamentou no parecer, ele usa trechos do parecer, mas o parecer... Não, em ele si- diz que usa trechos do parecer. É. A gente também não tem como saber isso. Exato, a gente não teve acesso ao parecer, então Exatamente. é isso que a gente está analisando Então aqui. vamos lá. É o prefeito decidindo, dizendo que está decidindo isso com base num parecer que não foi disponibilizado, Que não foi publicado. porque ele não foi publicado no Diário Oficial. Ok, esse é o primeiro destaque. O segundo destaque é que o prefeito diz que é ressalvada, ou seja, não é obrigatório, mas que ele tem que fazer uma motivação da decisão administrativa. Ok. E aí a gente vai um pouquinho para o direito administrativo, porque toda decisão, todo ato administrativo tem que ser motivado. Ele tem que ter um motivo. Não pode ser, eu acordei, lambi o dedo, coloquei para o céu, o vento bateu para lá, é para lá que nós vamos. Não, tem que ter uma fundamentação, tem que ter um motivo. Olha, é importante por causa disso, daquilo, outro. Ok? E aí a gente tem que ter cautela, porque também é muito conhecido juridicamente que muitas decisões, muitos atos administrativos, eles têm uma motivação aparente. Parece que tem uma motivação, mas é uma motivação que não fala nada com coisa nenhuma. Para quem entende juridicamente um pouquinho o que a gente está falando aqui, claro, né? Então, são os dois destaques que eu queria fazer exatamente nesse momento. E aí é difícil a gente abordar essas coisas, né? Mas não tem jeito, não tem como não dizer. O prefeito diz que está tomando a decisão com base no parecer da Procuradoria. Ficou claro, porque está escrito, foi ele que disse, não fui eu. Mas, agora, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião do Concidade, que foi exatamente quem fez a resolução que o prefeito não está acolhendo. E aí, durante essa reunião, em algum debate de ideias ali com a Secretaria de Planejamento, e foi manifestado expressamente por ela algo que ela já tinha me dito antes, mas não publicamente, e que já tinha me indignado antes, que é assim, em síntese, gente, não é ipsis literis, então não foi exatamente com essas palavras que ela disse, mas não sei por que vocês estão tão surpresos porque essa decisão não foi acolhida, né? Porque lá atrás, quando nós estávamos debatendo sobre ela, Deliberando, né? debatendo sobre ela e querendo deliberar, eu já tinha dito, inclusive no grupo da direção ali, da Secretaria Executiva, que tinha 99% de certeza de que ela não passaria. Daniel, vamos lá. Aí, qual é a dúvida aqui? O prefeito deu essa decisão fundamentado, amparado, resguardado por um parecer da Procuradoria, porque ela disse ainda que tinha 99% de chance de não passar e que isso ainda iria para a Procuradoria. Faltou esse adendo. Então, calma aí. Se já tinha 99% de chance de chance de não passar, antes de ir para a Procuradoria, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi a decisão que foi fundamentada por causa de um parecer da Procuradoria, ou veio um parecer da Procuradoria para dar um ar de legalidade jurídica aqui, pleonasmo, mas vamos de pleonasmo, para a decisão do prefeito? Sim, e a dúvida que fica é se
o parecer veio por uma decisão técnica coletiva ou um interesse político individual. Exatamente. Então, assim, é uma reflexão, né? É um parecer fundamentando, então, uma decisão já tomada. Então, na verdade, a decisão cita um parecer que fundamenta uma decisão que, por sua vez, já tinha sido tomada e já tinha sido declarada. E isso está na gravação da reunião do Conselho, que em breve vai ser disponibilizada aqui no nosso canal. E aí eu tenho uma questão aqui. Eu entendo o que está destacado aqui, né? Que revela-se incompatível com a necessária segurança jurídica. E aí eu acho que vale a pena a gente avançar para uma interpretação. A pergunta seria a seguinte, né? Diante da insegurança jurídica, pode ser levantada convenientemente pelo empresário que uma lei urbanística ou uma lei ambiental afeta o interesse privado e econômico dele na propriedade dele? Eu acho que você está querendo, assim, porque a gente vê muito essa argumentação e, inclusive, a gente ouviu muito isso no Concidade por parte de alguns servidores públicos, não vou generalizar, porque de fato não foram todos, que isso era um absurdo, porque uma lei posterior, o plano de manejo que ainda está sendo elaborado, ele não foi finalizado, e esse plano de manejo que a gente quer tanto segurar os empreendimentos de impacto relevante para esperar esse plano de manejo que vai trazer as regras, mas que ele não seria aplicável porque ele não poderia retroagir para processos que já estão tramitando. E aí vamos lembrar, o Buriti propôs um projeto cheio de um processo para aprovação de um processo cheio de nulidades. Ele foi anulado, foi arquivado, mas o Buriti, no final do ano passado, propôs um novo processo. E aí a tese desses servidores é que, olha, ele já deu entrada no processo. Esse plano de manejo que está sendo elaborado, que é essencial, porque a gente não tem regra nenhuma definida dentro da APA de Penedo, ele não vai poder alcançar esse cara, porque esse carinha aqui, esse projeto, ele já está proposto no município e a lei não pode retroagir no tempo, voltar no tempo para atacar, para atingir, para alcançar um processo que já tá iniciado. Assim, é importante a gente trazer aqui que toda essa discussão, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, vem motivada por algum problema real que está acontecendo. Então, toda a discussão sobre a APA de Penedo, tudo que a gente está trazendo aqui sobre essa resolução do Concidade tem a ver com um empreendimento, como a Camila falou, que deu entrada com uma série de vícios, e até eu acho que vale a pena a gente destacar, os vícios foram tão graves que a Procuradoria emitiu um parecer recomendando o arquivamento, a nulidade, a suspensão dos alvarás. Então, diante da repercussão que houve e dos vícios que existiam no processo administrativo desse empreendimento, a própria Procuradoria dessa gestão emitiu um parecer recomendando anular o processo. Inclusive recomendando apurar eventuais irregularidades, improbidades que pudessem ter sido praticadas ali por servidores públicos, no âmbito ali do serviço público, da administração, lá dentro da Secretaria de Planejamento, vamos deixar muito claro. E aí a discussão que a gente está trazendo aqui é justamente, anulou o processo. A própria Procuradoria anulou o processo. Recomendou anular, né? Recomendou. E aí o prefeito, a Secretaria de Obras... de Planejamento. É verdade. Anulou o processo. Bom, aí a discussão que a gente está trazendo aqui essa lei posterior pode... Como é que fica, né? Se vier o plano de manejo da APA, ou se vier um plano diretor criando uma restrição naquela área e afetando projetos, empreendimentos, interesses econômicos de pessoas que querem fazer conforme uma regra que já existe, ou conforme a conveniência dele, um empreendimento. Se vier uma lei posterior, ela pode, porque ela vai trazer uma restrição à propriedade. Como é que fica? Então, cara, é exatamente aí que é o problema, porque, na verdade, esse é o argumento deles. Sim. Que traz uma restrição à propriedade. Mas, na verdade, a lei posterior que traz regras importantes dentro de uma área ambiental, e a gente não está falando de qualquer tipo de lei, a gente está falando de lei urbanística e ambiental, que é que pode mudar a realidade do tipo de uso de cada área. Ela não limita o direito de propriedade,
ela limita o tipo de uso que você pode fazer do seu imóvel. E aí as pessoas vêm com essa tese, né, que na verdade só beneficia grandes empresários, né, que são grandes poluidores, grandes infratores, grandes impactantes para o município. E no fim das contas a gente está discutindo entre uma motivação de uma legislação de um interesse coletivo, que é um interesse da sociedade em preservar uma área, em, por exemplo, limitar o número de andares que um prédio pode ser construído, Sim. Né, o número de pavimentações, o gabarito que a gente fala, limitar, por exemplo, um terreno, se antes ele tinha uma cota de 20% de área verde, ele vai passar a ser 40% de área verde. Impermeabilização do solo. Impermeabilização do solo. E aí, vale a pena a gente discutir como é que fica. A lei veio no meio do processo. E aí? Então, aí as pessoas digam, os empresários e as pessoas que defendem esses grandes empresários, que para quem essa lei ela não é conveniente, para quem essa resolução não é conveniente, curiosamente também não é conveniente para o nosso prefeito, mas, em contrapartida, nós temos inúmeras decisões, inclusive várias, do Superior Tribunal de Justiça, que tratam exatamente desse caso, porque alguns proprietários, quando tiveram efetivamente o seu direito de uso ali limitado por uma lei posterior, resolveram então judicializar, processar o município falando, olha, você está me causando um prejuízo, porque agora antes eu podia fazer isso aqui, agora eu não posso por causa dessa lei nova, então você tem que me indenizar. E o STJ, ele decidiu já em vários casos que não existe esse dever de indenizar, mas o principal aqui não é a indenização, porque não é o nosso caso. Por que ele disse que não existe o dever de indenizar? Porque o direito adquirido sobre o que você pode fazer ali, ele se dá no momento que você começa a implantar. Na hora que você começa a efetivamente construir. E para você começar a construir, todo o processo tem que ter sido seguido. Então você propôs, você aprovou, fez todos os estudos, começou a implantar, aí ok. Aí realmente a lei não pode mudar no meio do caminho, porque você já está com todos os recursos ali. Só que não é o nosso caso. E é exatamente por isso que o Conselho ele agiu com muita urgência na publicação, na deliberação e na aprovação dessa resolução. Porque assim, a gente sabe que o processo está correndo no município, ele já deveria ter passado pelo Conselho, porque ele se trata de uma obra de empreendimento de impacto relevante e, na verdade, também de um porte relevante, um impacto significativo, para dizer melhor, e não passou pelo Conselho. É como se, vamos deixar para passar pelo Conselho quando não tiver mais jeito, já tiver tudo resolvido, porque aí o processo já está adiantado. Lembrando que é competência do Conselho. Não pode aprovar o projeto antes de ser aprovado no Conselho da cidade. O Concidade ele tem essa competência. Então, o município, se ele aprovar esse projeto sem passar pelo Concidade, essa aprovação é nula. Ela não tem valor jurídico. E ela certamente será impugnada judicialmente. Então, para não chegarmos nesse ponto, o que o Conselho fez? Falou, olha, a gente sabe, a gente ficou monitorando. Quando a empresa entrar com um processo de novo, você avisa pra gente, secretário de planejamento? Claro, aviso. Fica tranquilo. Entrou? Não entrou. Entrou? Não entrou. Entrou? Esqueci de avisar. Entrou semana que vem. Semana passada. Entrou semana que vem. Entrou semana passada. Mas você não ficou de avisar? Mas eu ia avisar. Tá, e quando vem pro Conselho? Vou ver. Vou ver. Não, mas eu quero ver o processo. Não, você pode ir lá ver. Não, mas você tem que mandar pro Concidade. Não vou mandar não. Tá à disposição. Se você quiser, você vai lá ver. Não, mas eu vou ser obrigada a mandar pro Conselho. Não. Ou seja, fica nítido o movimento de acelerar o processo sem a efetiva participação do Concidade. E aí o Concidade falou assim, não, calma aí. A gente tá pedindo urgência na aprovação do plano de manejo. Há tempos, vocês estão segurando o plano de manejo, causando toda a lentidão possível, porque a gente já está entrando no segundo ano, já entramos no segundo ano dessa administração. Não se iniciou a licitação ainda. Sim. A licitação não foi feita. Começou o processo, tem lá, medos de página, não sei quantas. A gente também não teve acesso, então não posso falar. Mas não foi feita a licitação. E aí, se a gente está com... Não vou esmiuçar isso, porque a gente já falou aqui no episódio 8,
que é, o plano de manejo anterior foi feito, o contrato previa que ele seria feito em 6 meses. E ele foi executado, uma parte dele foi executada. Sim. Quer dizer, uma parte do plano de manejo nós já temos pronto. E até, acho que vale dar uma destacada rápida, que o Concidade, uma das motivações para ele acontecer é porque ele ia ajudar a subsidiar o plano diretor, que a gestão passada estava contratando. Então, a gestão passada resolveu criar o Concidades, porque o Concidades ia ajudar na elaboração do plano diretor. O projeto a licitação do plano diretor também está parada. Então, é importante a gente destacar aqui que, coincidentemente, o plano diretor está parado, o plano de manejo está parado, e o argumento que se tem é que os representantes do conselho que vão lá ver os projetos que estão em andamento, sendo que o conselho está claro que obras de impacto relevante têm que ser submetidas ao conselho. Então, existe uma postura reiterada, que é o que parece, de não fornecer os documentos, protelar a legislação para que empreendimentos possam dar entrada e depois vir com esse argumento que a gente está trazendo agora. Se um empreendimento deu entrada num processo administrativo, por exemplo, o caso do Buriti que a gente trouxe, fizeram um novo processo, está andando, vem o plano de manejo da APA. Aí eles não vão querer aplicar porque a lei é posterior. Só que o que a gente está dizendo aqui é que não é assim. Não é assim. E o próximo STJ já decidiu que não é assim. Sim. Então, na verdade, é todo um imbróglio, é toda uma manipulação que juridicamente não se sustenta. Só que ela causa um desgaste muito grande. Então, foram não vou contar o Emberê, porque foi uma gestão passageira ali, catastrófica, mas os 2 últimos prefeitos, o Eduardo Guedes e o Irineu, se empenharam, um em fazer o plano de manejo, o outro em iniciar o processo de licitação, fazer o processo de licitação ali do plano de manejo, do plano diretor, da reforma, do revisão do plano diretor. E aí esse prefeito veio e falou, não, isso não serve, vamos começar tudo de novo? Tadã! E enquanto isso, o Buriti vai lá e propõe um novo projeto. E assim, é importante dizer que não é só o Buriti. Todo empreendimento que queira fazer obras relevantes dentro desse perímetro da APA de Penedo e até de Itatiaia, né? Não, do município inteiro. O plano diretor antigo é complicado, é uma bagunça, e o que acontece é que a prefeitura está se favorecendo dessa desordem para poder aprovar projetos que são convenientes. Exatamente. É isso que tem que ficar claro. Só para as pessoas não ficarem preocupadas, quando o plano de manejo chegar, mas eu já estou construída lá dentro, o que vai acontecer? Eu vou estar irregular? Claro que não. Você tem direito adquirido. Lembra que a gente falou que todo mundo que já começou a implantação já tem o direito adquirido, porque você vai seguir as regras anteriores? Então, esse plano de manejo, ele não vai impactar no sentido de dificultar o que já existe. Ele vai criar regras para o que ainda não existe, mesmo que o desejo já tenha se iniciado. Porque quando você entra com um processo, é o seu desejo daquilo ali ser aprovado. Você não entrou e o processo está automaticamente aprovado. E mesmo quando você aprova, aquilo ali não se concretiza automaticamente. Exato. Ele pode ser questionado a qualquer momento. Quando você começou a implantar, agora você começou a implantar. Então agora as regras já fechou, que você vai ter que aplicar essas regras que estão valendo hoje. Então, para quem mora em Penedo, está dentro da de Penedo, seja pessoa física, seja comerciante, grandes empresários, pequeno empresário, você não tem que se preocupar. Você tem que ficar agradecido, porque você vai estar protegido. Porque do jeito que está, o seu patrimônio está desvalorizando a cada dia. Sua qualidade de vida está desvalorizando a cada dia. Isso vem exatamente para falar, calma aí. O caminho está indo, não está legal só para poucos, que estão explorando muito isso aqui em prejuízo de muitos que estão sendo sacrificados. Mas como a gente já discutiu isso amplamente no episódio 8, eu queria só destacar aqui para quem quiser, tiver curiosidade, eu vou falar o número de um recurso especial, né? Para as pessoas poderem ir lá olhar se quiserem, que é o RESP 1.440.414/SP. Esse acórdão que eu citei aqui do ministro Herman Benjamin, ele diz exatamente isso, que não existe nenhum prejuízo para o empresário ou para o proprietário, alteração da lei, antes
entre a propositura do projeto, a aprovação do projeto e a efetiva implantação. Que ele só tem um direito adquirido ali quando ele começa realmente a implantar. E aí a gente volta aqui só para finalizar essa questão, que é como essa resolução ela é importante. Porque o que essa resolução faz, que não é conveniente para o prefeito, por alguma razão, que talvez a gente venha descobrir, olha, o plano de manejo ainda não está pronto, mas o processo está sendo acelerado. Vamos fazer o seguinte, vamos falar, olha, suspende esse processo até que o plano de manejo esteja pronto, para que ele seja olhado, visto, já com as regras, a gente sabendo quais são as regras. A resolução veio com essa motivação. Ela tá escrito. É exatamente isso que ela diz. Tipo, olha, calma aí. Vamos segurar isso aqui um pouquinho só. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver quais são as regras do jogo. É a mesma coisa pra você entrar falar assim, vamos jogar futebol? Vamos, mas quais são as regras? Não, começa a jogar aí que depois eu te conto. E até... Quando você suspende, você pressiona para que as regras sejam feitas. Exatamente. Né? O conselho não é bobo. Quando ele faz isso, é porque, olha, prefeitura, eu sei que você está querendo aprovar os projetos, então vamos fazer o seguinte, você primeiro faz a lei para depois aprovar os projetos. Enquanto você não faz a lei, não pode aprovar os projetos. A lógica é só essa, é para pressionar para que a lei saia. Em síntese, o debate não é sobre poder, o debate é sobre método, como eu disse lá em cima. A gente não está aqui discutindo quem pode mais, quem pode menos, quem manda, se é o prefeito, se é o conselho. É óbvio que quem manda é o prefeito. Mas ele, para mandar, ele tem que seguir a metodologia. Ele tem que seguir a lei. A lei estabelece como? É através de veto. E tem que estar motivado. E pelo conhecimento jurídico, pelo histórico jurídico do nosso país, essa decisão ela tem que estar fundamentada tecnicamente. Em especial, porque a gente fala aqui de direito ambiental. Então, toda decisão administrativa, todo ato administrativo tem que estar fundamentado. Mas quando você fala de direito ambiental, ele tem que estar muito mais fundamentado. Porque ele não pode estar fundamentado em oportunidade e conveniência, mas sim em uma análise técnica, que foi exatamente o que o Conselho buscou. Olha, calma, vamos esperar a técnica? Qual é a técnica? O plano de manejo, porque vai ser contratada uma empresa especializada para dizer o que pode ali dentro e o que não pode. Então, Camila, a pergunta que fica é, por que as pessoas que estão escutando a gente aqui deveriam se preocupar com tudo isso? Daniel, assim, a gente definir se a gente está disposto a aceitar isso, esse embate, né, que é o prefeito falando que dane-se o que foi feito antes, dane-se o que vocês estão trabalhando, eu vou acolher se eu quiser, então, basicamente, não tem razão de ser de vocês existirem. Isso vai definir o modelo de cidade que a gente quer. Porque, assim, o Estatuto da Cidade define que a gestão vai ser democrática, né, da cidade, desde a época que o Estatuto foi feito. E as cidades vêm, aos poucos, implementando esse estilo, esse modelo de gestão, que é ouvindo cada vez mais a população. Antes era um estilo, eu faço o que eu quero e que se dane. Hoje é um estilo, não, calma aí, vamos sentar junto para ver o que é bom para todo mundo, o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que fazer o que é bom para todo mundo, então eu tenho que ouvir todo mundo. Isso não é uma escolha, está na lei, está na Constituição. Né? A Constituição determina isso, o Estatuto da Cidade determina isso, e o plano diretor determina isso, que fala que tem que seguir o Estatuto da Cidade. Então, quando o prefeito age dessa forma, o que ele está falando é: dane-se, a bola é minha, eu que vou jogar. Eu que vou jogar. Eu vou jogar do jeito que eu quiser. E se eu não quiser que você não jogue, você não vai jogar. Porque a bola é minha. Então, as pessoas deveriam pensar assim: hoje é a APA, amanhã é a mobilidade urbana, depois é o tipo de zoneamento. Ou seja, pode qualquer coisa. Sim, e como você bem ponderou, o Estatuto da Cidade e a legislação federal veio trazendo essa participação democrática, né? Essa participação da sociedade civil. E assim, a gestão democrática ela não é um enfeite institucional, né? Não, de forma nenhuma. Porque é exatamente isso. Se a gente permitir esse tipo de conduta, o que vai acontecer é um esvaziamento do conselho. E, na verdade, talvez seja exatamente esse o objetivo. Porque ou a participação popular ela é levada a sério, ou então ela vai virar um protocolo. E para protocolo, quem é que tem esse tempo disponível? Porque quando eu, por exemplo, vou lá como conselheira, eu deixo de estar com a minha família, eu deixo de estar trabalhando no meu escritório, eu deixo de ficar no meu momento de ócio para ir lá dedicar um tempo precioso da minha vida em prol do todo, da população, do município.
Mas eu vou ficar fazendo isso. Eu, gente, não sou eu. São todos os conselheiros que lá estão gratuitamente. Quem tá lá gratuitamente? A sociedade civil. Então, pra que a gente vai estar lá? Eu faço das suas palavras as minhas. Eu, como cidadão que vou em muitos conselhos, confesso que é extremamente desmotivante. Talvez o objetivo seja exatamente esse. Diz aí, você acompanha o que o conselho da sua cidade anda fazendo? Já parou para pensar que isso é muito importante para o futuro urbanístico e ambiental da sua cidade? Agora, o principal, comenta aqui embaixo se, na sua opinião, você acha certo, acha justo que o conselho, depois de deliberar uma questão tão importante, o prefeito possa simplesmente responder: não tô afim, não acolho não, e não apresentar nenhuma justificativa técnica para isso. Olha lá, hein? O podcast que cutuca onde ninguém quer mexer.